Esse podcast é dedicado às 51 vítimas do acidente na Serra Dona Francisca no dia 14 de março de 2015. E o Lucas, depois do acidente, ele é uma pessoa muito fria, sabe? E o Lucas, depois do acidente, age muito pela razão, muito pouco pelo sentimento. Acabou se tornando uma pessoa muito fria. Um gravíssimo acidente por volta das 5 horas da tarde com um ônibus de turismo na Serra Dona Francisca, no norte do estado, matou pelo menos 20 pessoas, segundo os bombeiros. Foi num trecho próximo a Campo Alegre, numa ribanceira de aproximadamente 400 metros. O ônibus é de uma empresa de turismo do Paraná e tem placas de União da Vitória, mas ainda não se sabe nem de onde ele partiu e qual era o destino. Infelizmente, nós estamos agora convivendo com uma triste notícia em Santa Catarina. Verdade, o final de semana agora foi trágico e também de comoção no norte do estado e ainda no Paraná. Santa Catarina registrou o maior acidente rodoviário do estado e um dos maiores do país. Até então, aqui no estado, a última tragédia foi registrada em 2000, quando 45 pessoas morreram, entre eles argentinos, em Pouso Redondo. É verdade, Eudiane, uma dor muito grande para familiares, para a sociedade perplexa com esse acidente na Serra Dona Francisca, em Joinville. A Serra Dona Francisca é um cartão postal de Santa Catarina e da SC 418, com fauna, flora e todas as características dignas de uma área preservada. O endereço emoldura fotos de famílias, de amigos. A serra é o caminho de boa parte dos paranaenses e também das cidades de Planalto, já catarinenses, para se alcançar o sempre paradisíaco litoral. E foi ali, em uma das curvas que serpenteiam as montanhas da serra, que no dia 14 de março de 2015, o ônibus da Costa e Mar, uma empresa turística de União da Vitória, encontrou seu precoce destino final do acidente, que aconteceu no começo da descida. O saldo é trágico. 51 mortos, incluindo crianças. O fato chocou, enlutou e entrou para a história. Trata-se do maior registro de acidente no estado, o 4º maior do país. A viagem terminaria na praia, mas acabou bem antes de os passageiros tocarem a areia. Passada a primeira década, ainda sobram destroços. Na verdade, sobrou muito mais do que isso. Albino Suersovski lembra muito bem do que viu e sentiu naquele março. Administrador do cemitério de São Cristóvão, um dos maiores de União da Vitória, ele precisou encontrar espaço entre as lápides já espremidas para fazer o sepultamento de 7 corpos. Foi, segundo ele, um trabalho ingrato, difícil e único em todo o tempo de trabalho. Seu Albino é vereador e há 5 anos continuava com a função que também exerce hoje de administrador do cemitério em São Cristóvão. Queria que o senhor me contasse, seu Albino, o que o senhor lembra daquele 14 de março de 2015, data em que houve esse acidente na serra, matando aí 51 pessoas, a maioria filhos aí de União da Vitória e de Porto União. Na realidade isso aí foi uma coisa que ninguém esperava por isso aí, né? Só foi um choque para as cidades gêmeas, né? E para a gente também, que a gente não tinha parente nenhum, né, nesse ônibus, mas em compensação que foi perdido de amigos, não foi fácil. Mas infelizmente aconteceu, fazer o quê? Sei que na hora a gente foi aquela correria toda, sabe? Eu ia perguntar para o senhor em quanto tempo já o senhor é administrador do cemitério São Cristóvão? Na verdade eu trabalhei lá há mais de 25 anos. Hoje, inclusive, tem 2 funcionários da prefeitura que trabalham lá, sabe? A gente continua lá dando instrução ao pessoal, lá, alguma coisa que precisa, os mais antigos não sabe, a gente vai mostrando o pessoal lá, sabe? O senhor já tinha presenciado um momento tão, assim, doloroso quanto esse? Não, foi a primeira vez, sabe? Mas a gente manteve a calma, como eu falei para você,
E procuramos atender do melhor possível lá o pessoal que estavam chegando, né? O acidente foi no sábado, eu imagino que domingo foi de muito trabalho. Foi. Inclusive a gente já estava montando uma equipe minha mesmo lá, sabe? Que iam chegando, a gente ia só colocando na sepultura, fechando, para depois a gente terminar, concluir o serviço. Em São Cristóvão, quantos corpos foram sepultados? Foi 7 corpos foram sepultados lá. Então, as famílias têm ido lá, eles visitam com frequência esses túmulos? Sim, inclusive tem gente que estava naquele ônibus lá, estão visitando o túmulo lá, que ficou perdendo parentes lá, sabe? Teve gente que era... Então continua até ainda hoje lá, pessoas que estavam nesse acidente hoje estão se recuperando, já estão recuperados, tudo meio do jeito que ficaram, né? Mas hoje, graças a Deus, a coisa já serenou. Algum momento ficou na sua memória daquilo tudo, algo que o senhor presenciou, ou no cemitério, algum velório, alguma coisa que ainda o senhor guarda de lembrança? Não, a gente guarda, inclusive os caminhões do bombeiro chegando com todos aqueles corpos, sabe? Então era uma coisa que marca, né? Não é que nem um sepultamento hoje, outro amanhã, sabe? Ali na realidade foram vários. Então isso ali, a gente que tinha que correr e atender o pessoal tudo, não era fácil, sabe? E o pessoal da prefeitura nos cobrando também, sabe? Não, nós vamos fazer, e como de fato foi feito. Graças a Deus, atendeu todas as famílias que caíram lá, a gente atendeu muito bem, sabe? Sentiram o drama do resgate e tudo o que o acidente representou. As equipes de socorristas, naquele impressionante dia 14, o socorro teve dificuldades em alcançar o local. Por conta da mata, foi preciso acessar os destroços a partir dos imóveis vizinhos. O ônibus da Costa e Mar despencou de uma altura de aproximadamente 120 metros. E encontrar os destroços, os corpos e resgatar quem escapou da morte não foi fácil. A força-tarefa foi imensa. A estrada Dona Francisca precisou ser interditada e 29 viaturas, das quais 27 eram ambulâncias, foram usadas no atendimento das vítimas. Lucas Vieira, hoje com 20 anos, foi o único dos 8 sobreviventes maiores de idade que aceitou conversar com a reportagem. Na tragédia, ele perdeu a mãe, Sônia, e a irmã, Lauriana. Seu sobrinho, Arthur, que no acidente tinha pouco mais de 2 anos de idade, também escapou. Lucas mudou muito, especialmente por dentro. Amadureceu rápido, se tornou pai, namorado, dono das próprias contas. O jovem encara com lucidez a saudade dos familiares e confessa ser uma pessoa mais fria desde o acidente. Sorrir não é mais tão simples. Por conta da tragédia, Lucas ficou 7 dias no hospital e 3 meses na cadeira de rodas. Machucou o ombro, a perna, o pescoço, o rosto e a alma. Lucas, antes do acidente, era só um menino ainda, que só pensava em estudar, e onde minha mãe tomava frente de tudo na minha vida, então praticamente não me preocupava com nada. E hoje, depois do acidente, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho a minha filha, né? Eu tenho o meu trabalho, eu tenho contas para pagar, tenho minhas responsabilidades. E o Lucas, depois do acidente, ele é uma pessoa muito fria, sabe? O Lucas, depois do acidente, age muito pela razão, muito pouco pelo sentimento. Acabou se tornando uma pessoa muito fria, né? Onde é difícil de demonstrar sentimentos. Uma pessoa muito madura na questão de vida, do jeito que como ele vê a vida. Ele não consegue agir muito pelo sentimento, mas é a razão mesmo. Mas é uma pessoa feliz. Então, de um tempo pra cá, eu tô conseguindo ser uma pessoa diferente, entende? Consigo conversar com as pessoas numa boa. Antes eu não gostava nem de conversar com as pessoas. Onde consigo amar as pessoas, né? Onde eu me aproximei muito mais da minha avó, do meu avô, que são as pessoas que ficaram. Então, hoje eu sou uma pessoa bem sucedida, feliz, com minha filha, graças a Deus. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz. E foi na estrada que Lucas, ensanguentado, com o fêmur exposto, encontrou anjos. Era o casal Jackson Mizomo e Cirilene Sikorski, que estavam passeando pela Dona Francisca naquele 14 de março. Eles estavam no antigo Mirante da Serra,
pouco acima do local do acidente. Decidiram ir embora e na penúltima curva viram 2 carros parados. Preocupados, resolveram parar e ver se alguém precisava de ajuda. Foi ali que souberam do acidente que acabara de ter acontecido. Jackson decidiu descer até o local da queda. Ele ainda ouvia o barulho do motor ligado. Por conta da emoção e do impulso, ele não se deu conta, mas passou por Lucas Vieira, no momento em que descia a ladeira. Lucas foi o único que conseguiu sair sozinho do ônibus. O jovem, então adolescente, ligou para o resgate e alcançou sozinho a rodovia. No percurso, encontrou Sirlene. O casal pediu ajuda a mais uma pessoa e carregaram Lucas no carro. Desceram a serra e no caminho foram conversando com o garoto para que ele se acalmasse. No percurso, encontraram ambulâncias que já subiam a Dona Francisca. Foram os próprios Jackson e Sirlene que levaram Lucas ao hospital. Chegaram em uma casa de saúde de Joinville em 20 minutos desde o resgate. Fiquei bastante machucado. No hospital fiquei 7 dias. Fiquei 3 meses de cadeira de roda e depois tive que passar para muleta, fazer algumas fisioterapia e me machuquei bastante, machuquei o rosto, machuquei o tornozelo, machuquei a perna, machuquei o ombro, o pescoço, né, trinquei a última vértebra do pescoço, então eu fiquei bastante machucado. Eu lembro do acidente, lembro de tudo que aconteceu, porque eu estava acordado, né, então eu lembro de toda a parte do desespero das pessoas e lá embaixo, quando a gente caiu na ribanceira, também lembro, porque fui eu que pedi o socorro, né, quando a gente caiu lá embaixo, fui eu que pulei pra fora do ônibus e subi até lá em cima e pedi socorro. Então eu lembro de tudo, lembro das pessoas lá, lembro da forma como a gente tava descendo a serra. Então essa parte toda eu lembro tudo. A viagem já começou um transtorno grande, né? Porque o primeiro ônibus já tinha quebrado na madrugada e a gente acabou ficando até a tarde esperando esse outro ônibus vir. Então tudo indicava que não era pra gente ir. Mas como a gente acabou indo, no momento do acidente eu estava acordado, mas o resto do pessoal estava todo dormindo. Foi usando uma camiseta de cor vermelha com a mensagem de que Jesus salva, que Jackson contou à reportagem do jornal A Gazeta de São Bento do Sul como ele e a esposa também salvaram. A roupa continha ainda a inscrição de um versículo bíblico. Era, curiosamente, o livro de Lucas, o discípulo que na época de Cristo era médico. Abrindo a Bíblia, no capítulo e versículo mencionado na roupa, impossível não sentir arrepios. Abre aspas. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Fecha aspas. Sobreviver parece ser a palavra que define os dias pós-acidente na família Almeida. Desde o episódio, as peças mudaram de lugar. Saiu de cena, por exemplo, Dona Nilze, ouvida pela reportagem logo nos primeiros meses do acidente. Ela faleceu em outubro de 2019, deixando uma cicatriz no coração de quem tinha na matriarca toda a sua força e tranquilidade. Conversaram para o podcast a nora de Nilze, Ângela Aparecida e uma das filhas, Gislaine de Fátima. Dona Nilze, para nossa surpresa, faleceu em outubro de 2019. A gente realmente não sabia. Como é que ficou a Dona Nilze e a família desde o acidente em março de 2015? Bom, ela ficou muito abalada, ela entrou em depressão, daí agravou mais o estado de saúde dela, que ela já estava debilitada, ela fazia hemodiálise, daí ela já tinha problema de coração, então daí com a depressão só foi agravando mais. Daí por último descobriu um problema de pulmão, então e ela passou muito para baixo. Ela já não tinha mais força, assim, dava para ver no olhar dela, além dela ter perdido o filho um dia antes, e perdeu mais 4 da família. Morreu a bisneta, morreu a neta, morreu a nora, morreu o filho, se salvou um bisneto dela e um neto. Foi muito triste na época, foi muito desesperado, nós nunca imaginávamos acontecer isso. Até o que apurou a reportagem, a empresa Costa e Mar jamais fez outra viagem depois daquele 14 de março. Um pátio grande, que fica ao lado de onde era o escritório, no distrito de São Cristóvão, em União da Vitória, amarga o abandono. 4 ônibus exibem apagadas logomarcas. Em torno dos pneus, cresce mato.
Os vidros estão empoeirados, um pouco mais seria a própria personificação, uma miragem no meio do deserto. A empresária Maria Gaias, dona da Costa e Mar, novamente se recusou a falar com a reportagem. No acidente, ela perdeu seu marido, Sérgio, motorista do ônibus, e seu filho mais novo. Respondendo a um contato via rede social, Maria limitou-se a dizer que o assunto ainda lhe causa dor. O Ministério Público investigou o caso. Por nota, o órgão, via Curitiba, explicou o que já foi feito nesses 5 anos. As ações se concentraram no primeiro ano do acidente. O MP entrou com ação para que a indenização para todas as famílias dos 51 mortos fosse paga. Embora nenhum valor pague por uma vida, o formato jurídico tenta dar um pouco de alívio às dores de cada história. Não existe prisão por dívida. Logo, o proprietário da empresa não será penalizado por não dispor dos recursos. O processo segue em andamento. Segundo os sobreviventes, nenhum valor de indenização foi pago até o momento. Eles teriam recebido apenas o recurso do seguro DPVAT, que em caso de morte paga o teto de R$13 mil por vítima falecida. Do ponto de vista jornalístico, o acidente na Serra foi um marco. Afinal, como contar imparcialmente sem sentir ou se comover com o choro, com os gritos? Marcelo Miranda, experiente editor do jornal A Gazeta de São Bento do Sul, compartilhou a sua experiência. Esse acidente eu lembro que foi num fim de semana, não tinha ninguém de plantão, nem na redação, nem em lugar nenhum. Mas no começo chegaram as primeiras informações sobre um acidente na Serra, não tínhamos ainda noção do que estava acontecendo. No primeiro momento, demos como se fosse apenas mais um dos tantos acidentes que costumam acontecer por lá. Mas aí logo depois começou a surgir a informação de que seria um ônibus, depois surgiu a informação de que teriam mais do que uma pessoa morta, depois começou a surgir a informação de que seriam 10 óbitos, depois 15 óbitos, 20. Aí a partir desse momento a gente já começou a ficar mais antenado um pouco no que estava acontecendo. Mas mesmo assim, ainda meio desacreditado de que seria algo nessa magnitude que foi. Principalmente porque as informações chegavam muitas vezes pela internet, por rede social, alguma coisa nesse sentido. E daí sabe como é que é, né? Sempre tem quem exagera, quem inventa, quem fala o que não é. Mas daí, a partir de um certo momento, a gente entrou em contato com a Polícia Rodoviária. Daí eu lembro que a Polícia Rodoviária informou que era uma coisa séria e que sim, teriam pelo menos uns 20 mortos. Então, a partir desse momento, a gente já mudou de postura, né? Foram 2 pessoas aqui do jornal, foram para lá, para a Serra, para fazer a cobertura. Foi o Ricardo Otto, que é o nosso repórter policial, e foi o Leonardo Celeschi, que ele é um dos editores também. Então, os 2 foram para lá, ficaram até tarde acompanhando, cobrindo, para poder trazer as informações. Nós só temos jornal na segunda-feira, né? Então, esse sábado foi trabalhoso, o domingo também foi bem trabalhoso, para que na segunda-feira, edição de segunda-feira, a gente pudesse noticiar o que tinha acontecido ali, essa tragédia. Profissionais do Grupo Verde Vale de Comunicação, por estarem mais próximos das histórias, também viraram notícia. Quem cobriu a tragédia acabou falando para outras emissoras, escreveu para outros veículos, contou sua história. Ricardo Silveira e Mariana Onesco, jornalista que assina esse podcast também, definem a tragédia como a pior notícia já transmitida. Era um sábado, por volta das 5h30 da tarde, mais ou menos, e tocou o telefone, que alguma coisa tinha acontecido de grave na Serra, Dona Francisca, e que a primeira informação que a gente recebeu era que seria um ônibus de outra empresa. E começamos daí a um colega ligar para o outro para saber o que estava acontecendo, né? A gente primeiro soube que era um acidente grave na Serra com um ônibus de passageiros e que haviam mortes. E a partir daquilo começaram a chegar as informações. Como eu trabalhei no jornal A Gazeta em São Bento do Sul, eu imediatamente fiz contato com o pessoal de lá, já que estão muito mais próximos da Serra, para que eles fossem me contando, enfim, o que eles sabiam até o momento. E as notícias em nenhum momento foram boas, positivas. Sempre notícias ruins. A cada minuto, não tanto, mas cada 10, 15 minutos, uma morte. Eram 40. Eram 42, eram 46, até chegar a 51 mortos. Foi algo muito, muito forte. Eu acho que é um marco para nós jornalistas, porque a gente nunca cobriu uma tragédia tão grande. Tanto que a história é um dos acidentes maiores do país, o 4º, acho que o principal do Santa Catarina e o 4º do país. E estava nas nossas mãos contar essa história,
Então começou ali, aquela também, depois que começou a cair a ficha, aquela responsabilidade de dar conta do recado também, de tentar contar a história toda do acidente e das vítimas da melhor maneira possível. Bom, eu estava fazendo a cobertura de um evento beneficente lá no CTG Fronteira da Amizade e retornando aqui para a sede do grupo, eu recebi uma ligação do nosso então diretor na época, o Eduardo Karpinski, de que havia ocorrido um acidente e que a informação preliminar era de que poderia ser um veículo, um ônibus aqui de União da Vitória. E foi aquela correria, que como destacou a Mariana, né, algo bem atípico, né, uma cobertura muito intensa e que eu uso como exemplo que foram 3 ou 4 dias, né, de intensidade, né, voltado àquilo, mas o desgaste físico, psicológico foi bem maior do que aqueles 30, 40 dias de cobertura das eleições de uns 2 ou 3 anos antes. De cobertura de eleições e cobertura de enchente também, né, que ficou quase 40 dias, né, as duas cidades ali no período de enchente, mas esses 3, 4 dias da cobertura do acidente da Serra, o cansaço físico e psicológico foi bem maior. Algo que não tem como esquecer, na verdade. Como eram 51 pessoas falecidas, é muita coisa para vir num carro só. Então, caminhões frigoríficos tiveram que fazer esse transporte. Então, é algo que impacta. Chegaram aqui bem tarde da noite, né? E foi aquela comoção, as famílias esperando, já se sabiam quem eram, né, as vítimas, as famílias esperando, e nós, uma equipe reduzida, a gente também se deslocava para lá e para cá com os carros que a gente tinha naquele momento para tentar acompanhar tudo, né? Foi algo bem, aquelas lonas pretas assim envolvendo os corpos, não foi nada agradável, foi muito, muito, muito impactante mesmo, né? Além da dificuldade, né, de relatar a chegada dos corpos, porque, como a gente falou, né, uma situação que a gente nunca tinha vivenciado, né? É diferente de grandes centros onde os jornalistas já têm, infelizmente, o costume, né, de fazer esse tipo de cobertura. No nosso caso, a gente conhecia algumas das vítimas, então, além de ter aquela concentração de poder repassar o que estava acontecendo, a chegada dos corpos, a identificação deles, os locais onde estariam acontecendo os velórios e posteriormente os sepultamentos, a gente também tem aquele controle emocional para poder não deixar a emoção acabar tomando conta. Em algumas situações não teve como. Eu lembro muito bem que a nossa colega Jaqueline Castaldon, ela foi responsável por acompanhar a chegada deste caminhão frigorífico, né, lá na Uniuv. Os corpos foram preparados lá no ginásio da Uniuv. Ela começou a relatar a chegada, mas quando o caminhão ele adentrou no pátio ali do ginásio, ela acabou não conseguindo controlar a emoção. E foi um período bem complicado mesmo, né? Mas esse foi um ponto bem interessante, né? A gente ter essa concentração, discernimento de repassar a informação correta, né, para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, mas ter também esse controle emocional pelo baque, não é que foi, né? Pelo fato de a gente ter algum contato, conhecendo boa parte das vítimas dessa tragédia, né? Eu acho que, sinceramente, eu acho que não teve assim um momento específico, apesar da chegada dos corpos, enfim, quando chegaram os caixões também nos ginásios, que a gente acompanhou, toda a imprensa aqui, né? A gente trabalhou até bem tarde, a gente voltou pra cá, era meia-noite, 1 da manhã, para escrever ainda. Foi uma loucura, assim, mudou tudo, toda a nossa rotina. Mas o que me chamou muita atenção hoje, olhando, né, para esses 5 anos, é de como a gente precisa, ou como a gente não está preparado para uma situação dessa, né? A imprensa, a comunidade, os amigos, os familiares e todos os envolvidos, diretamente ou não com o acidente, viveram o luto coletivo. Desde a notícia do acidente até os comoventes sepultamentos, uma espécie de névoa invisível cobria o Vale do Iguaçu. De fato, o tempo não apaga o sentimento, mas o transforma. Para a psicologia, este efeito, apesar de dolorido, é natural. Aliás, seria estranho se ele não fosse latente como foi. Mas no caso do acidente na Serra, a definição do dicionário é simplista demais. Ainda existe mágoa. E toda vez que o tema é lembrado, imagens, lágrimas e cenas daquele importante ano de 2015 vêm à memória. Seria anormal que não acontecesse nada conosco. Alguma mudança, alguma reação psicológica, que não desencadeasse uma reação de medo, de ansiedade diante de viagens. Então é normal que a gente acabe
também sentindo de alguma forma essas tragédias. Não só no caso da tragédia na Serra, mas eventos, né, catástrofes naturais, acidentes de grandes proporções, sempre nos impactam. A Serra é uma estrada cênica que liga a região de Joinville a São Bento do Sul, entre as áreas de Mata Atlântica preservada e belas paisagens. A estrada tem um trecho curto, de curvas bastante sinuosas. O trecho total dela é de aproximadamente 20 quilômetros. O traçado original da estrada foi aberto em 1858, construído pelos imigrantes, para ligar as cidades do interior a Joinville e litoral catarinense. O objetivo era escoar o comércio de produtos, principalmente a erva mate, que estava em franco progresso na época. Hoje a estrada mantém seu traçado original somente na parte da serra e liga Joinville com São Bento do Sul, Rio Negrinho e Mafra. E é por esse caminho bonito, mas perigoso, que a empresa Reunidas mantém linhas diárias. Uma delas liga Porto União a Florianópolis. No caminho está a serra. A assessoria da empresa descreveu o que o trecho representa numa viagem. Segundo o texto, a serra é um local bastante perigoso, devido às curvas acentuadas, pista mal sinalizada e simples, além de ser estreita. Diante do perfil da serra, os motoristas já sabem como dominar o endereço e terminar a viagem em segurança. Com pé na prudência, a Reunidas não registra acidentes na Dona Francisca nos últimos recentes anos. Outros motoristas, de ônibus e de veículos de passeio não tiveram a mesma desenvoltura. Conforme Paulo César Miranda, comandante do Posto 4 da Polícia Militar e Rodoviária, unidade que fica na comunidade de São Miguel, em Campo Alegre, a maioria dos acidentes ocorridos na Serra ocorrem em virtude da imprudência dos motoristas. Conforme um balanço recente, desde a tragédia com o Costa e Mar, outros 495 acidentes ocorreram na Serra. Considerando o trecho até a divisa de Campo Alegre, desde a BR-101, os números de mortes e acidentes são ainda maiores. O último relatório completo do Posto 4, emitido em 2018, dava conta de que naquele trecho, desde a tragédia com o ônibus da Costa e Mar, 65 pessoas morreram em mais de 700 acidentes, envolvendo 1.098 veículos, onde saíram feridas 353 pessoas. Embora o acidente na Serra, com 51 mortos, tenha sido uma ferida na história rodoviária de Santa Catarina, bem antes disso, bem antes de 2015, autoridades, motoristas, moradores e imprensa já cobravam respostas e soluções. Eu mesmo estive em Florianópolis em várias reuniões com o então governador, né, e onde nas entrevistas sempre questionava ele sobre a Serra Dona Francisca e a SC 418. Né, sempre aquela velha história, vamos ver. Tanto que até hoje, né, passaram-se 5 anos, então passaram 5 anos do acidente, mas as nossas cobranças aqui quanto ao governo vinham bem de antes disso já. Então nós podemos dizer seguramente que são 7 ou 8 anos aí cobrando melhorias naquele trecho. A pressão do grupo de comunicação e de outras entidades deu fruto. Decisão tomada em fevereiro deste ano pelo Ministério Público de Santa Catarina obriga o governo do estado a realizar melhorias na SC 418, no prazo de 1 ano. Isso inclui a Dona Francisca. A ação do MP foi apresentada em 2018 em Joinville, solicitando uma série de cobranças quanto às melhorias para a rodovia. Uma equipe do MP chegou a fazer a inspeção no local, e o resultado foi a identificação de deficiências na manutenção, falta de iluminação, de ausências de defensas. Um dos pedidos foi de realização de estudo de engenharia de tráfego. Por nota, o DEINFRA confirmou que as intervenções aconteceram justamente no ano passado e que nada teriam a ver com um acidente de 2015. Ainda que na época o órgão tivesse sinalizado a construção de um projeto de revitalização, isso não aconteceu. Na Serra foram implantadas barreiras de contenção e reforço na sinalização. A Secretaria de Estado da Infraestrutura também citou ter executado serviços de manutenção, como tapa-buracos e roçadas. Foi perto das 18 horas do dia 15 de março de 2015 que o motorista do ônibus de turismo teria perdido o controle do veículo, na segunda curva, à esquerda, na Serra Dona Francisca, no trecho que fica ainda na pacata cidade de Campo Alegre. Com efeito, o ônibus que levava os passageiros para o litoral paranaense caiu de uma altura de 120 metros.
De acordo com relatos de testemunhas e sobreviventes, o ônibus estava numa velocidade bem acima do estabelecido para o trecho de curva, que era de 30 km por hora. O ônibus não conseguiu fazer a curva no quilômetro 89 e saiu da pista. Possivelmente o guarda-reio serviu como uma rampa. O ônibus se lançou por cima da copa das árvores e caiu em uma ribanceira. 51 pessoas, incluindo crianças, morreram no maior acidente automobilístico de Santa Catarina, o quarto do país. O Instituto Geral de Perícias, o IGP, esteve no posto 4 em Campo Alegre dias após o acidente para verificar alguns detalhes do ônibus destroçado. Também, conforme o laudo divulgado pelo órgão, o motorista possuía 1,49 decigramas de álcool no sangue. O ônibus viajava com excesso de passageiros, 59, considerando os 51 mortos e 8 sobreviventes. Pelo menos 2 pessoas estariam viajando em pé e ninguém utilizava cinto de segurança. O carro era da década de 80 e não tinha autorização para fazer aquele percurso. Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi emitida uma autorização para que um ônibus da empresa viajasse de União da Vitória para Guaratuba, no Paraná. O motorista, porém, decidiu cortar caminho passando por Santa Catarina. O maior acidente da história de Santa Catarina não é apenas estatístico, é uma lição. O podcast Tragédia na Serra termina aqui. Esse podcast só pôde ser produzido com o apoio da equipe de repórteres do jornal A Gazeta, da psicóloga Daniele Janiewski, do Ministério Público do Paraná, da empresa Reunidas e da jornalista Ana Cabral. A produção é minha, Gabriele Sesco e Mariana Onesco, com edição e parceria do Álvaro Moreira. Esse material está vinculado ao Grupo Verde Vale de Comunicação.